Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas, doutora Luane, doutora Luana, doutora Maria Silvia. Começar a nossa Obrigada. live de hoje, falando um pouquinho nesse clima de eleição. A gente vai começar falando sobre o voto, que nem sempre nós, mulheres, tivemos o direito ao voto. Como que essa história toda começou? Conta pra gente, doutora Luane. Então, né? Antigamente a gente vivia numa sociedade extremamente machista e que entendia que a mulher não tinha direito a voto, que não tinha nada a ver com política, só servia, no caso, para tratar de assuntos relacionados à família, né? É claro que a mulher não se conformou com isso, né? E foi atrás de lutar pelos seus direitos, né? E elas começaram a perceber na Constituição, na época de 1910 ali, que a Constituição, apesar de não dar o direito delas de votarem, não, nada falava a respeito delas criarem um partido político, né? E aí elas criaram o primeiro partido político exclusivamente feminino, chamado Partido Republicano Feminino, e começaram a ter visibilidade nesse campo da política, né? Nessa época, o Brasil ele era, no caso, um país federalista em que cada estado fazia a sua própria lei, né? E o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a fazer uma lei dando direito às mulheres ao voto, tá? E aí, uma professora se inscreveu para poder votar e outras 15 mulheres a seguiram. Apesar delas terem conseguido votar, posteriormente, o Senado cassou os votos sob a alegação de que o Estado não poderia ter feito aquela lei porque estava sendo discutido isso lá no Senado, né? Um tempinho depois, em 1932, surgiu o Código Eleitoral, né? O Código Eleitoral, ele deu direito ao voto feminino. Ele foi criado em 24 de fevereiro e até hoje, embora muita gente não saiba, é comemorado o dia da conquista do voto feminino brasileiro nesse dia, 24 de fevereiro. Mas esse código, ele trazia algumas restrições para as mulheres votarem. Então, não estava igualado o direito de voto ainda. As mulheres, elas precisavam, se fossem casadas, de autorização do marido, e no caso, se fossem solteiras ou viúvas, exercer atividade remunerada. Aí o voto seria obrigatório. E se elas fossem viúvas ou solteiras e não recebessem salários, o voto era facultativo. Tá? Só em 1965 que igualou o direito de voto feminino ao masculino. Tá? E quase 100 anos após a criação do Código Eleitoral, que a gente teve a primeira presidente mulher no Brasil, que foi em 2010, né? A Dilma Rousseff, né? Então demorou um pouquinho, a gente ainda tem os resquícios, né? De uma sociedade ainda um pouco machista, né? A sociedade Mas ainda é muito machista, né? No meu ponto de vista, é tudo muito machista ainda. Tem muito embora a para gente tenha evoluir nessa questão. Embora a gente tenha conquistado várias coisas, ainda a gente vê que a mulher ainda sofre muito preconceito em relação a certos empregos, em relação a salários, né? Ainda tem essa diferença, né? Sim. Então, assim, ainda continua, né? Mas um fato que é importante é que o Brasil foi o país pioneiro da América Latina a aceitar o voto feminino. Então, foi o primeiro país, né? Pelo menos uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Pelo menos para nós mulheres, uma coisa boa. A mamãe diz, Então. né? Então, Por acho que mais era isso, que era pode que ser que tinha. alguém
ache que a presidente Dilma não foi uma boa presidente para o país, mas ela estava lá representando nós, mulheres, e uma conquista que a gente teve há muitos anos atrás. Isso mesmo. E pegando um pouco esse gancho do voto, né, que a gente pode votar agora, a mulher que teve nenê, se ela não for votar, ela tem que justificar. Ela não tem nenhuma graça que vá fazer ela não precisar votar. Se ela não foi, ela tem que justificar. Voto obrigatório para todas, né? Para todos e todas. Sim, sim. Então, ela tem que justificar. Se ela conseguir sair, ela vai lá e justifica o seu voto, né? E lembrando que o salário maternidade, ele só foi instituído em 2002, né? Que é pago pela Previdência Social, que são 4 meses de licença, né? O mesmo valor do seu salário. E a mulher tem essa facilidade para ficar em casa, para cuidar da criança, né? E depois ela tem a licença amamentação. Só que a licença amamentação é praticamente 2 meses, porque até o menino ou menina completar 6 meses de vida. E não tem mais. Né? E que seria essa licença amamentação? Seria meia hora de manhã e meia hora da tarde. Para poder amamentar o filho menor, pequeno, aqueles primeiros meses que seriam necessários para ele estar em convívio com a mãe. Eu acho que é pouco, né? Porque ela teria que ir isso até 1 ano. As mães que ligam, né? A necessidade da criança que tem de ficar nesse momento. E outro também, a gente teve os alimentos gravídicos. O que são os alimentos gravídicos? Ele foi só em 2008. São os alimentos que você pode pedir o pai quando está na situação, né? Então, para que você possa ter uma gestação melhor, mais tranquila, você pode pedir esses alimentos. São alimentos gravídicos, né? E ele substitui, depois que a criança nascer, substitui pela pensão alimentícia. Né? Que são coisas que as mulheres conseguiram há pouco tempo, né? Porque você comentou 2002. 2002, para mim, ainda é uma coisa muito recente. A minha mãe não pegou essa época, a minha avó também não. Então, assim, quando eu nasci, se meu pai e minha mãe tivessem se divorciado, o que a minha mãe iria fazer? Teria que cuidar sozinha? Por que ter essa distinção? Só a mulher cuidar, o homem também tem as obrigações. Claro. Então, eu acho uma lei muito recente para a gente, assim, nos nossos direitos, na divisão de deveres, né? Porque a questão desses alimentos e da pensão e da responsabilidade são deveres dos dois. Sim, claro. É uma coisa relativamente muito recente. É machista, né? É a cultura machista, porque se você larga da mulher, você larga dos filhos. E não é assim, os seus filhos vão ser sempre para ser. É importante lembrar que esse salário de maternidade, que esses gravídicos, eles valem também para quem adotou. Né? O salário maternidade vem para 4 meses para quem adota uma criança. Né? Eu acho isso muito interessante, né? E equipara, iguala, né? É muito importante, porque o filho adotado também é filho, né? É filho, né? Filho. E é sobrinho, é neto, né? É pro tio, né? E uma questão interessante. Em 1977, a mulher ganhou o direito de tirar o nome do marido quando se separa. Né? Então, ela porque a mulher era uma propriedade. Era uma propriedade, não tirava o nome dele por nada. Né? Tanto é que se ela fosse casada, ela tinha que pedir autorização do marido para votar. Olha o absurdo, né? Mesmo tendo uma lei a esse respeito, o marido tinha que autorizá-la ainda. Autorizar ela a votar. Então, ela, a partir do momento em que ela trocou um casamento ali,
ela virou propriedade do marido. O marido definia onde ela ia, se ela votava, se ela não votava, se ela saía de casa. Nossa. Pode ver que é tudo muito recente, né? 2002, 1977, é muito recente. Toda a conquista da mulher, né? E foi daí que surgiu a Lei Maria da Penha, né? Que é uma das leis mais importantes, uma das conquistas mais importantes que a mulher teve. E quem é Maria da Penha? Acho que muita gente não sabe como que surgiu o nome da Lei Maria da Penha. Maria da Penha é uma cearense, uma farmacêutica, que ela sofria agressões do marido dela por muitos anos. E depois de 2 tentativas de homicídio, uma enquanto ela estava dormindo, o marido atirou pelas costas e deixou ela paraplégica. E a segunda tentativa de homicídio foi quando, depois que ela voltou do hospital, ele empurrou ela da cadeira de rodas e tentou matar ela eletrocutada embaixo do chuveiro. E foi só depois disso que ela teve coragem de fazer a denúncia e 20 anos depois é que foi sancionada a Lei Maria da Penha, em 7 de agosto de 2016. E o nome Maria da Penha foi em homenagem à farmacêutica que teve uma luta enorme para conseguir uma lei que protegesse as mulheres contra as agressões do homem, que até então não tinha nenhuma. Né? E é muito importante, até hoje mesmo, muitas mulheres sofrem agressões e não têm essa coragem de fazer a denúncia, né? Por medo, porque pelas condições financeiras, que não tem como sair de casa, não tem para onde ir, não tem quem apoia, ou às vezes o agressor ameaça também, ameaça a família, ameaça os filhos, e fica com medo de sair e continua ali naquele ciclo de violência por um grande período, né? No caso da Maria da Penha, não era só ela agredida, né? Ela tinha 2 Não era só ela agredida, ela era e as filhas dela. Que o pai batia também nas meninas, nas filhas dela, além de agredir ela agredia física, psicológica. Inclusive Não. Exatamente. Inclusive, nesse período, até ser sancionada a lei, ela escreveu um livro chamado Sobrevivi, Posso Contar, que é um livro que ela